quanto tempo que eu não venho aqui falar ao vivo, mas a ocasião é muito especial. Imagino que vocês saibam, pelas minhas comunicações aqui, que eu ajudo hoje autores de primeira viagem a escreverem e lançarem um livro. E aí hoje, uma autora nossa muito especial, que é a Carlinha, não só lançou um livro, como virou best-seller em mais de 10 categorias, e não era nem meio-dia. Então a gente achou que essa live ia ser, na verdade, um estímulo para ela ficar em primeiro lugar, mas nem precisou, porque ela já ficou muito antes. Então a gente está aqui mais para celebrar do que qualquer outra coisa. Mas claro que a Carlinha também vai poder ter o espaço dela de promover a obra dela, incrível. Eu não vou contar o nome não, mas posso falar que é muito, 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 muito bacana. E muito em breve ela vai entrar aqui. Opa, acabou de entrar a Carlinha aqui. Carlinha, vou te convocar aqui, hein, pra participar comigo. Vamos que vamos? Pede pra participar aqui que eu te aceito na hora. Deixa eu ver se eu consigo te chamar aqui, ó. Pera aí. Ih, ninguém pediu. Vamos botar aqui pra Carlinha participar comigo. Pera aí. Cadê a Carlinha? Opa! Deixa eu convidar a Carlinha. Marcas com DNA, gostei do nome, hein? Beleza, Capita. Beijo pra você. Carlinha vai entrar aqui em 3, 2, 1. Opa! Ai, meu Deus, tá vendo o ring light? Falta só a autora. Aham! Agora sim. Tudo bom? Deixa eu arrumar aqui. Tudo jóia, tô mega nervosa aqui. Agora melhor. Estamos em casa, Carlinha, olha só. O negócio tá? Fico feliz. Quem tá aqui assistindo, para dar um pouco de contexto, geralmente, quando a gente está ajudando um autor a lançar um livro, ele lançou o livro no começo do dia, e aí o dia vai se desenrolando, esse autor vai subindo no ranking da Amazon, e a gente usa essa live como assim, um pretexto para esse autor ou autora conseguir vender mais alguns livros e, quem sabe, com sorte. Ficou sem áudio. Voltou agora? Agora te escutei, não sei se eu fiz alguma coisa errada. Não, a Gabi me ligou aqui já. A Gabi, se você estiver vendo aqui, desculpa, eu te dei uma rejeitada aqui agora, não. Vou tomar bronca quando chegar em casa, mas. Enfim, geralmente essa live aqui é para ajudar o autor, a autora a ficar em primeiro lugar. Só que a Carlinha, eu não tinha nem almoçado ainda, ela já tinha batido. Gabi, meu amor, desculpa, eu tô aqui na live, tive que editar tua ligação, tá? Tô aqui, te amo. Vou tomar bronca, Carlinha. E aí, a Carlinha já estava em primeiro lugar, não era nem meio-dia, eu não tinha nem almoçado. Ela estava em primeiro lugar já em 3 rankings, já tinha deixado para trás o Stephen King, o Christopher Vogler, o Arnaldo Neto, entre outros autores e autoras. Carlinha, o que você fez? Eu tô curioso, eu não sei, porque nosso método funciona. Mas antes de meio-dia, já você vai ser em 3 rankings, em 3 categorias. Mulher, conte para o mundo. O que você fez? Arnaldo, é muito legal estar aqui contigo. Estou muito feliz mesmo, emocionada. Eu estava conversando no nosso grupo, né, de mentorados do Arnaldo agora à tarde. Eu não sei nem o que eu vou falar nessa live. Eu estou abobalhada de feliz. Essa aqui é a verdade. Mas eu acho que quando eu mandei o print ali perguntando para ele, tá certo isso? Já estava aparecendo em algumas categorias como em primeiro lugar, né? As categorias, a primeira foi ficção, guias de escrita. Acho que umas 10h30 da manhã. Eu nunca vi isso, de verdade. Assim, a gente tem, você sabe disso, né? A gente tem o nosso grupo lá de autores. Cara, sei lá, a gente teve já mais de dezenas de best-sellers e ninguém conseguiu nesse horário. Eu nunca consegui nesse horário. Então, na verdade, aqui, eu quero que você me mentore. O que você fez? Então, atualizando o método, né? Atualizando o método. Eu acho que eu poderia chegar aqui dizendo que realmente o tema é bastante interessante, e de fato é, tá? E eu quero falar sobre isso depois. Mas eu entendo que, conforme eu fui seguindo o método, né, que tu ensinou pra gente, que é a construção de uma rede, eu fiz exatamente isso, né? Eu chamei essas pessoas para serem uma rede de apoio.
e comecei a aquecer elas ali 7 dias, 10 dias antes do lançamento. E já tinha gente comprando o livro ontem. E eu tive que gravar e dizer assim, segura a ansiedade, senão não vai funcionar, não vai valer para amanhã a compra, etc, etc. E eu acho que o que aconteceu foi a construção de uma empatia muito grande em torno da ideia do livro. Porque eu estou falando de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, é uma cidade de interior, de litoral e interior, não é comum, e eu acho que isso talvez se repita na maioria das cidades do Brasil, não é comum a gente conhecer um escritor. Então, por mais que as pessoas conheciam a Carlinha professora universitária há 20 anos, e conhecem do meu trabalho, da seriedade do trabalho que eu faço dentro da universidade, como professora e pesquisadora, quando a Carlinha manda uma mensagem para eles dizendo: cara, eu escrevi um livro e eu estou muito feliz e quero contar com vocês para apoiar a divulgação desse livro. As pessoas compraram essa ideia. Eu quero ajudar um escritor. É quase como se fosse assim, tipo, adote um escritor. E foi mais ou menos isso. As pessoas se emocionaram nesse sentido, sabe? Uma missão, né, Carlinha? Antes de saberem da questão da doação. Então, quer dizer, nesse primeiro momento, eu acho que isso foi muito importante, né? Para as pessoas conhecerem uma escritora e apostarem no sonho. Eu acho que as pessoas estão carentes de sonho, né, Arnaldo? Sim, eu vou abrir espaço para você falar um pouco sobre o tema do livro, sobre a instituição que você escolheu, mas antes eu queria pegar duas coisas que você falou aqui que eu acho muito importante. Primeiro, na verdade, eu quero falar um pouquinho sobre o método, porque você falou, esse é a rede, eu queria explicar um pouco o que é isso, até queria que você explicasse, mas antes, na sua fala, você quebra uma objeção que eu acho muito interessante. Você fala assim, olha, quando eu mandei para as pessoas mensagem falando para elas que eu estava lançando o livro, elas ficaram muito emocionadas e se engajaram. E, Carlinhos, você sabe que, eu não sei se você teve essa crença ao longo do percurso, mas muitos escritores que a gente ajuda a lançar um livro, quando a gente fala assim, poxa, ativa a sua rede, fala com as pessoas, convida elas a participar, elas ficam assim, poxa, mas eu não quero incomodar ninguém. E aí, o que eu tento falar para quebrar essa crença é, olha, convidar uma pessoa para o lançamento de um livro é um evento, ela se sente prestigiada, é um convite para um casamento, praticamente. Eu acho que a sua fala corrobora Um isso. batizado, um batizado. Então, assim, para quem está aqui e quer lançar um livro, quem está assistindo aqui e quer lançar um livro, assim, poxa, mas eu não quero incomodar as pessoas. O que você sentiu quando falou com as pessoas sobre o seu livro? Foi incomodar ou foi outra coisa? Não, muito pelo contrário. Assim, hoje eu conversava com a nossa produtora literária, né, a Eli, que está aqui na equipe também, Eliana Nogueira, e eu dizia assim para ela, foi surpreendente as respostas que eu tive. Eu mandei vários áudios para muitas pessoas. E, óbvio, nem todo mundo me respondeu de volta. Mas aqueles que responderam, eles estavam emocionados. Eu vou citar um exemplo. Um sobrinho me escreveu, que eu nunca tinha lido nada dele, porque a gente conversa de conversar, de tia e sobrinho, eu nunca vi o meu sobrinho escrevendo. Ele me escreveu uma mensagem tão linda que eu, assim, descobri que o meu sobrinho escreve super bem. Gabriel, se tu for ver essa live, um beijo, a tia te adora. E sabe, assim, eu achei incrível isso, porque eu não imaginava que ele escrevesse tão bem. E ele disse, eu já leio as coisas que você escreve lá no Facebook e acho que elas fazem muito sentido. E eu vou te ajudar, tia. E hoje, desde cedo, está postando, repostando as coisas que eu posto. E aí, esse é só um exemplo. Quantos amigos e parentes, óbvio que os parentes se sensibilizam ainda mais, né? Amigos também da rede, escrevendo de volta e dizendo, claro que eu vou ajudar, eu vou contribuir, eu vou te ajudar a divulgar. Algumas pessoas já conhecem o assunto do livro, porque eu já dei um curso sobre esse tema, então alguns já estão bem por dentro do assunto. Com certeza, mudou minha vida fazer esse curso, esse livro precisa ser lido por todo mundo. Então, assim, eu acho que foi incrível, foi assim, um banho de autoestima.
mais do que eu me sentir incomodar alguém, eu senti um pouco de vergonha, sabe? Assim, ai, que vergonha, Carla, dando uma de vendedora. Mas hoje eu entrei no papel da vendedora, ajudei as pessoas a comprar, mandava o link, explicava como fazia, na maior tranquilidade do mundo, porque eu sabia que existia algo mais importante por detrás. E esse pouquinho de vergonha, ele sumiu completamente conforme eu fui tendo esses retornos desses áudios, das pessoas se sentindo felizes por terem sido lembradas por mim e quererem ajudar. Foi realmente assim um banho de autoestima. Se eu tivesse algum sintoma ainda da síndrome da impostora, da síndrome da página em branco, que é o nome desse livro, certamente ela se dissipou ali nesse momento que eu recebi esse carinho e os áudios dessas pessoas. Fantástico. Então, você que está assistindo essa live aqui e que onde lançar um livro, saiba que quando você comunicar ao mundo do seu lançamento, da sua obra, da sua verdade, as pessoas vão te apoiar. Vão te apoiar. Porque as pessoas se sentem parte de algo importante. Porque, caramba, quem escreve livro não é muita gente, né? Então elas querem fazer parte disso, querem te prestigiar, querem honrar o teu esforço. Agora, Carlinha, você já de maneira muito inteligente puxou a bola para um segundo assunto que eu queria falar com você, que é justamente o assunto do seu livro. Tem uma dica que eu dou geralmente para os autores, que eu tenho a honra de mentorar, que é: se ao longo da escrita aparecer uma dor, não pare, escreva sobre a dor. O que você fez é praticamente uma metalinguagem. O seu livro é sobre encarar a página em branco, e durante o processo eu imagino que você deva ter tido que encarar a página em branco várias vezes, né? Então, primeiramente, fala sobre o seu tema, fala sobre o livro, fala o título, fala o que você quiser, e aí dá algumas dicas para quem vai se deparar invariavelmente com a página em branco e o que pode ser feito para evitar esse bloqueio. Que legal. Eu acho que assim, esse tema, ele é uma dor que está em muitas pessoas. E, inclusive, nas pessoas que acham que não tem bloqueio de escrita, né, e talvez não tenham mesmo, mas em alguns momentos elas têm bloqueio de mostrar o que escreveram, ou elas duvidam daquilo que escreveram, ou elas se julgam menores, se comparam com os outros e acham que o que escreveram não é tão importante, não é tão relevante, não é tão bom. Isso é mais comum do que a gente imagina. E quando eu comecei a escrever o livro, foi justamente por uma provocação tua no curso. Faça uma lista de dores. Eu coloquei várias, algumas bem mais dolorosas que essas, e que eu, pessoalmente, ainda não estava pronta, madura para escrever sobre elas. Mas sobre a página em branco, eu já estava, porque ela sim foi uma dor muito grande na minha vida por um bom tempo, e ela já estava bastante superada, né? Sempre dá um nervosinho, mas eu já estava conseguindo lidar com ela e percebendo que eu tinha estratégias e ferramentas que funcionavam para mim e que poderiam funcionar para outra pessoa. Se funcionasse para mais uma pessoa, já estava valendo ter escrito livro, né? Então, assim, eu não entrei numa situação assim de autocrítica, do tipo, não, mas isso é muito bobo. Não, se a pessoa lê e acha bobo, tudo bem, achou bobo. Tem outras ferramentas, tem 10 exercícios sistêmicos para serem trabalhados no meu livro, que ajudam as pessoas a desbloquear essa comunicação. E aí aqui eu estou falando comunicação de propósito, porque não é só escrita. Realmente a comunicação, acaba que os exercícios que eu coloco ali auxiliam a comunicação. Algumas pessoas já me deram esse feedback dizendo, eu não tenho problema com escrita, mas depois que eu conheci essa ferramenta, eu comecei a clicar o botão do play e comecei a gravar meus vídeos nas redes sociais e eu tinha vergonha de fazer isso. Então, algo foi desbloqueado, destravado, essa comunicação interna. E como eu já passei por isso uma vez, e eu me dei conta que o maior problema estava em mim mesmo, eu digo que a minha página em branco tem um nome, se chama medo do julgamento. Eu tinha medo de ser julgada por aquilo que eu escrevia. E então, em um determinado momento da vida, eu parei de escrever.
parei de submeter meus artigos científicos porque eu não queria ouvir mais não. Mas tudo porque internamente eu não sabia lidar com essa emoção e achava que aquele não era para mim, e não por aquilo que eu escrevi. Era como se eu não tivesse sido validada. E foi trabalhando por meio das constelações familiares, por meio da pedagogia sistêmica, do desenvolvimento humano e da minha sensibilidade a esse processo, eu fui construindo em mim estratégias de sobrepassar isso. E foi isso que eu resolvi colocar no livro. Então, quando você disse, escolha uma dor, eu digo, eu vou escrever sobre essa página em branco, essa dor de querer comunicar algo e não conseguir. E foi então que esse livro surgiu. Brilhante, que todos possam ter acesso. E, claro, no final, você dá aí uma mensagem mais direta sobre como comprar esse livro maravilhoso. Mas, carinho, você me dá a honra de me chamar de mentor, mas nossa relação sempre foi muito mútua, né? E esse papel sempre muito fluido. E deixa, então, agora eu me aproveitar no bom sentido da sua presença para tirar uma dúvida com você. No meu terceiro livro, Hábitos de Propósito, eu apresentei um conceito que é a procrastinação ativa. E quando você faz muitas coisas, mas não faz o que deve ser feito. Sabe? Você tem que escrever, aí você vai no mercado, arruma a casa, responde e-mail, mas não escreve. Bom, por que eu falei isso? Eu comecei a reparar que também pode existir uma certa página em branco escrita. O que eu quero dizer com isso? Você está naquele dia sentindo que um assunto está te chamando e pedindo para ser escrito. Mas ao invés de escrever sobre aquilo que incomoda, você prefere escrever sobre os top 5 filmes do Tom Cruise, que é um assunto mais divertido, que não vai te, né, tirar do zona de conforto. Então, eu tenho reparado que às vezes eu faço isso. Claro, eu acho melhor você escrever top 5 filmes do Tom Cruise do que não escrever nada. Mas se você puder escrever sobre uma dor latente que está te pedindo para ser exorcizada e você optar por um conteúdo um pouco mais rápido, isso acaba sendo também uma certa página em branco, uma certa procrastinação? Sim, sim. Esse movimento de não conseguir se relacionar com algo, não conseguir colocar algo no papel, é o próprio movimento da síndrome da página em branco, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer, né, e é uma das coisas que eu falo no livro, é entender que essa página em branco é nossa aliada. E a gente precisa amar ela como se ela fosse um amante nosso. A gente precisa tocar nela com delicadeza. Então, há momentos em que essa coisa quer sair para fora e a gente não consegue, e talvez não seja o momento certo mesmo, porque vai doer demais. Entretanto, a gente conhece um método de escrita que se chama escrita terapêutica, que vai nos levar justamente para esse lugar. Escreve, rasga a página, bota fogo, exorciza o negócio, põe para fora num sentido de um expurgo mesmo. Isso está perfeito do ponto de vista terapêutico pessoal. Mas depois que isso passa, a gente precisa de novo olhar para essa página branca e colocar nela as lições desse processo. O que sobrou disso tudo? Né? O que sobrou disso tudo, desse expurgo, dessa coisa que eu coloquei para fora? E colocar no papel isso, às vezes é muito difícil, porque mesmo que eu já tenha liberado, eu ainda me sinto travado. E o livro, ele vai trazer uma ideia, né? vai trazer uma ideia que eu acabei concebendo durante essa minha prática, que é chamada de escrita sistêmica, que é quando eu me conecto ao meu sistema familiar e por meio da força da minha herança e da minha história, eu consigo colocar no papel isso que eu estou sentindo. Nas constelações familiares, a gente diz que nem tudo que está com a gente é da gente. Muitas vezes a gente tem uma dor que não é nossa, é do passado. E nós estamos sentindo ela porque nós somos, como diz meu professor Hilário Trigo, a bola da vez. Que é aquela pessoa que precisa olhar para essa dor. É aquela pessoa que no sistema já tem ferramentas para olhar para essa dor. E por meio da escrita sistêmica, a gente consegue fazer isso com mais leveza. A gente consegue colocar esses sentimentos no papel de uma forma
amorosa, afetuosa, sem exclusões. Porque o expurgo é uma exclusão, é quando eu quero tirar essa dor de mim e eu não quero nunca mais ver ela, né? E esse expurgo, ele é humano, ele é legítimo, mas a gente só vai conseguir estar em paz com essa dor dentro de nós quando a gente consegue olhar para ela com leveza, concordar com essa dor e dizer sim, agora eu vou falar sobre isso, agora eu vou escrever sobre isso. Deixa eu ver se eu entendi a profundidade do que você falou. Então, se o Arnaldo passa por uma dor, eu tenho a opção de, ao invés de olhar para mim mesmo como vítima, porque eu tenho a escolha de olhar para mim e falar, eu sim, porque eu tenho os recursos para lidar com isso, recursos que talvez minha ancestralidade não tinha. Então, agora, Exatamente. para honrar, eu fui escolhido para lidar com isso, para poder de uma vez por todas resolver. É por aí? Isso é lindo, hein? Exatamente, exatamente. Essa é a base da ciência das Uau, constelações. uau. As constelações familiares, nós olhamos para um problema em busca da solução do problema. Muitas vezes a gente não precisa fazer absolutamente nada a não ser olhar, estar disponível para olhar e dizer sim, isso faz parte da minha história, isso aconteceu. Lembra uma vez nós estávamos conversando em aula e uma colega comentou que pediu as bênçãos dos ancestrais para escrever e se Lembro, cara. sentiu Foi lindo, desbloqueada, né? Foi lindo. a Sheila, né? É exatamente isso. Muitas vezes a gente quer escrever sobre coisas que são muito dolorosas, não para nós, mas para o nosso sistema. Nós não temos ainda autorização para dizer. Então, a escrita sistêmica nos coloca nesse lugar de não julgamento. Eu não vou julgar o que aconteceu, eu não vou julgar essa dor, eu vou compreender que isso é como é, e agora eu vou lidar com isso, eu vou acolher isso da melhor maneira possível, e então eu vou transmutar isso, eu vou transformar isso. Né? Ninguém está falando aqui em cura, não é isso, sabe? Não é misticismo, mas é no sentido de uma compreensão própria daquilo que me toca, daquilo que dói em mim, ou daquilo que me dá prazer, e em que eu consigo me colocar num lugar de me apropriar disso, sem julgamento, Incrível. de E, cara, entender que isso é meu. Porque normalmente a escrita terapêutica, a diferença da escrita sistêmica para a escrita terapêutica é que a escrita terapêutica usa a escrita só para pôr para fora. Mas toda exclusão gera compensação. Esse é um ensinamento sistêmico. Então, eu não posso excluir aquilo que faz parte da minha história. Eu preciso incluir. Por isso que a gente diz que dentro da pedagogia sistêmica, né, que é uma das áreas que balizam esse livro, que é uma das pedagogias mais inclusivas, porque ela dá lugar para tudo e lugar para todos. uau. E, Capinha, já que a gente está falando um pouquinho de narrativas e se vê como escolhida, não como vítima, vamos escolher aqui. Teve uma mensagem bacana aqui, ó. Diego Rocha. Faça muito com música, poucas pessoas sabem, mas geralmente o cara mais já também legal, Diego. Legal. É interessante você falar isso. Eu tenho tentado. Guigo é meu sobrinho, Ah, praticamente meu afilhado. bem-vindo, E Diego. Dindo do nosso filho. Coisa linda, cara. Eu tenho tentado recentemente compor um pouquinho. Eu tenho lido muito sobre processo de composição e tenho acordado com melodias na cabeça. Mesmo sem dominar nenhum instrumento, eu tenho tentado colocar minha escrita de vez em quando em forma de música, de melodia. Obrigado pela dica aí, cara. Tamo junto. Stephanie, linda. Obrigado também. Agora, Carlinhos, já que a gente está falando um pouco sobre narrativa e escolher se ver como um escolhido, né, um protagonista, não uma vítima, você tem aquela velha história, Uhum. poxa, será que nesse copo eu falo que bom, eu tenho um pouco de água ou que droga, a água tá acabando? E acho que isso é um pouco para a página em branco. Porque Sim, a gente pode olhar para a página em branco como assim, meu Deus, socorro, eu tenho que escrever nessa página inteira. Ou, caramba, eu posso fazer o que eu quiser com essa página. A página em branco, exato, você pode tentar encarar como liberdade. exatamente. E a gente pode entrar também numa filosofia um pouco mais profunda, que é o seguinte, essa liberdade que a gente tanto busca. Será que a gente pode fazer essa metáfora assim, cara, a liberdade é como uma página em branco. A gente busca, mas aparece na nossa
frente, a gente tem medo de com que preenchê-la. Então, você acha que a gente pode também significar a página em branco, ao invés de como, ai meu Deus, tem que preencher, como, cara, eu posso fazer o que quiser com ela. Eu vejo a página em branco como se fosse a tela de um pintor, em que eu posso preenchê-la com que o pintor pode preenchê-la com o que ele quiser. E ele sempre vai ter a possibilidade de pintar de novo, de trazer uma outra tela para pintar. E o que eu escrevo no livro é justamente isso, é mostrar que essas dores que a gente elenca na nossa vida, na nossa linha do tempo de dores, elas podem ser, ao invés de serem algo para ser expurgado, elas podem ser as tintas dessa pintura. Elas podem ser as palavras que vão preencher a página em branco hoje. Amanhã eu tenho uma nova página em branco. Isso não é ruim, isso é bom, isso é vida. Acordar todo dia com uma página em branco para que eu possa escrever o que eu quiser é fantástico. Né? Tem uma mentora que diz, é o mundo de infinitas possibilidades. E todos os dias a gente acorda com essa grande bênção de poder transformar o nosso dia em infinitas possibilidades. Eu posso acordar cansado, mal-humorado e viver uma droga de dia, como eu posso acordar com uma série, como se o mundo estivesse despencando em cima de mim e ser grato pela bênção que eu recebi naquele dia, que foi abrir os olhos, que foi estar vivo, e fazer a diferença com isso. Então, quando a gente fala que a síndrome da página em branco lida com essa questão do desbloqueio da comunicação, é mais do que isso. Ela lida com relações. Porque se eu me desbloqueio se eu desbloqueio a minha comunicação e eu me comunico melhor, eu não estou me comunicando sozinha. Eu estou me comunicando com o outro. Então, tudo que eu fizer para melhorar a minha comunicação vai influenciar o outro. Então, melhorar a minha forma de me comunicar, seja oral, ou pela escrita, ou corporalmente, ou artisticamente, seja lá como for, eu estou melhorando eu estou harmonizando as minhas relações com o mundo. E é por isso que eu consigo desbloquear não só a escrita, mas a vida em si, a partir desse olhar. Por quê? Porque a vida, ela só está truncada quando as nossas relações estão truncadas. Às vezes, a primeira relação que está truncada é com a gente mesmo. Quando a gente se julga, quando a gente se acha menos, quando a gente se compara, quando a gente acha que a gente não tem condições. E isso é o que vai enchendo de entulho essa página em branco. E não nos permitindo fluir. Né? Então, eu entendo que é isso, que é um movimento que precisa de uma força, de uma compreensão maior sobre o que é essencial para mim. E essa compreensão maior do que é essencial para mim vem da força do meu sistema. Eu começo o livro dizendo que escrever é um ato coletivo. Eu estive num evento esse final de semana e uma escritora dizia: eu me sinto tão sozinha quando eu escrevo, porque escrever é um ato solitário. E eu não discordei no momento, nem deu tempo, enfim, não era esse o objetivo, mas no meu livro eu discordo disso. Escrever é um ato coletivo, porque eu escrevo com todos os meus pensamentos, eu sou acompanhada dos meus pensamentos, daquilo que eu li, daquilo que eu vi, daquilo que eu vivi, das pessoas que eu estudei, das pessoas que eu me relacionei, e isso tudo transborda na minha folha. Então, esse é um ato coletivo. A minha história, as minhas memórias, ou mesmo as memórias inconscientes, elas estão, se eu me permitir me conectar nessa fonte, é como se fosse realmente uma fontezinha de energia. Se eu conseguir me conectar com a minha fonte de energia, que é que vem do meu sistema familiar, eu sempre vou ter o que transbordar nessa página em branco. Carlinha, isso que eu vou falar agora não estava programado, mas é inevitável. Eu vou tentar aqui, sem ler, né, em tempo real, trazer os melhores momentos, os pontos essenciais do que eu tentei expressar para você
no presente que você me deu, que foi escrever parte do seu prefácio. A Carlinha, poxa, quando me pediu isso, eu fiquei muito emocionado. E foi, assim, um momento muito espiritual mesmo. Porque quando eu li o texto depois, eu falei, eu não lembro de ter escrito isso. E quando eu mandei para Carla, a impressão que eu tive também é que ela se reconheceu no texto e foi uma coisa muito linda, assim. É uma responsabilidade muito grande, então eu estava um pouco nervoso, porque eu sei que você escreve muito bem, mas acho que deu tudo certo. Então eu vou tentar trazer um pouquinho do que eu quis dizer ali, para que você possa estar da minha boca e para quem não leu ainda, possa ter um pequeno spoiler que possa ler no livro. E eu vou explicar o que eu estou fazendo disso assim que eu acabar de falar. No prefácio da Carlinha, que vocês vão, óbvio, ler uma vez que comprarem o livro dela, que eu já comprei, eu falo que Deus criou o mundo, né? Em 6 dias descansou ao sétimo, e que parte da criação dele foi criar a comunicação. Não só para a gente poder falar um com o outro, mas para a gente poder levar para as pessoas presentes em forma de fala, de afeto. E eu conto nesse prefácio que um belo dia eu decidi fazer isso. Um belo dia eu decidi que qualquer coisa que eu falasse para alguém seria uma tentativa de tornar o dia daquela pessoa melhor. Eu decidi isso num vácuo. Eu decidi isso porque eu percebi que a Carlinha faz exatamente isso. Eu percebo, sinto e sou testemunha e beneficiário do que ela faz com as palavras, que é tornar nosso dia melhor. Então, por que eu estou falando isso agora? Primeiro, para te honrar, Carlinha, mais uma vez, mas para falar para quem está assistindo, vocês tiveram agora a oportunidade de mais ou menos 30 minutos ver o poder das palavras dessa mulher. Imagina o que não está no livro dela, que ela conseguiu pegar o melhor dessas palavras, que não são poucas, e colocar numa obra coesa, coerente, completa, para que você possa encarar a página em branco, não que está no seu caderno, mas que é a sua vida. Dito isso, eu espero que você possa fazer o bem a si mesmo, de ir em frente, ler essas páginas. E Carlinha, conta agora para a galera que está doida para comprar o seu livro, como é que faz para chegar até ele. Eu fico muito grata com as tuas palavras, Arnaldo. Quando li, eu fiquei realmente emocionada. Você cita grandes vultos ali no teu prefácio. Aliás, hoje de manhã cedo, uma professora amiga minha, que é aposentada, que é uma grande educadora, ela comprou o livro e já começou a ler e já me mandou uma mensagem dizendo: meu Deus, o que são esses prefácios? O teu e o da Eli, não sei o que é mais lindo, né? E quando eu lia as tuas palavras, eu fiquei muito emocionada. E eu te disse, de tudo que tu escreveste no teu prefácio, tu falas de Deus e falas de bênçãos. E se a pessoa que lê o meu livro se sente tocada a falar de Deus e a falar de bênçãos, é porque eu acertei. Porque era isso que eu queria. Eu queria colocar no meu livro algo que pudesse fazer com que esse desbloqueio de comunicação acontecesse na vida das pessoas por meio de uma conexão superior, de uma conexão maior. E então, quando eu leio o teu prefácio, eu digo, eu consegui. Eu realmente fui um instrumento para colocar no papel tudo que o meu sistema familiar queria e talvez até muito mais. E eu sou muito grata por isso, verdadeiramente muito grata, porque é essa força que me transformou. Foi esta força divina que me transformou. E independente da crença das pessoas, seja lá o Deus que elas reconheçam ou não, essa conexão precisa ser reestabelecida. A partir do momento em que a gente sabe que lá no grande livro, né, da Bíblia se diz que no princípio Deus fez o verbo, não é por acaso que nós estamos falando de comunicação. O verbo é o próprio Deus. A comunicação é o próprio Deus. Estar em harmonia com o outro, numa relação de comunicação, é estar em conexão com essa divindade. Então, é sobre isso que esse livro fala. E independente de, em alguns momentos, a minha página em branco se chamar medo de julgamento, porque eu sei que eu vou ser julgada quando eu comento sobre isso, abertamente, numa live, por exemplo, eu digo, tá tudo certo. Porque eu estou com o coração quente,
com a mente extremamente leve e com a alma expandida. E é isso que importa. Que maravilha, Carlinha. Obrigado pelas palavras. E agora, quase indo embora da live para comprar o teu livro. A gente vai liberar vocês em 2 minutinhos, mas conta pra galera como é que faz para adquirir essas palavras abençoadas. Então, vocês têm o link no meu Instagram, Carla Gonçalves, sem ser cedilha, né? Fica Goncalves, Educis. Eu vou colocar aqui depois aqui no chat, ou se alguém tiver aí, se alguém tiver aí, pode escrever aí para nós. Então, é @Carla Goncalves, Educis, é o meu Insta. Não, faz o Tem o seguinte, link Carlinha, lá na bio. conta pra galera. Ou então vai direto na Amazon, né? Ou então vai lá direto na Amazon e escreve a Síndrome da Página em Branco, porque ele já vai aparecer como o primeiro mais vendido em 3 categorias. Ele está dentre as 100 novidades do Instagram, ele está no número 70 como novidades, e ele está quase entrando na lista dos top 100 mais vendidos. Até o início dessa live era 104. Eu nem acreditei. Eu nem acreditei. Eu vou fazer o seguinte, Carlinha, eu vou agradecer aqui algumas pessoas, enquanto isso, se você quiser ir aí ver se você está entre os 100 e também copiar algum link, se você quiser fazer isso, enquanto isso, eu falo com a galera aqui. E ó, pensa em uma música, porque sabe no Fantástico, quando faz 3 gols, pede música? Você vai estar em 3 rankings. Então você pode pedir música também, tá? Então pensa na música, pega o link aí pra gente, ver se você entrou entre os 100, que eu vou aqui agradecer algumas pessoas que... Ah, não, o Rogério colocou aqui, ó. O Rogério Lins já colocou ali para nós, Rogério, gratidão, encurtador.com.br, JLUZ, o Z maiúscula, 8, é exatamente isso, é o link curto para ir direto à página. Então, obrigado, Rogério. Gratidão. Obrigado, Rafinha, da mesma turma da Carlinha, nossa neuro maravilhosa aí, em breve vai lançar um livraço também. O Rogério tá bombando aqui também com a galera. Pô, que bacana. Futuros best-sellers aqui também presentes. Kevin, Guigo, Stephanie, obrigado a todos. O Murilo entrou, o Ronilson entrou. Gratidão, pessoal. Gratidão. O Murilo, meu sobrinho, o Rogério, o Ronilson, meu colega, constelador. Gratidão. Posso pedir música mesmo? Como é que é? Vocês sabem, lá no Fantástico, quando o cara faz 3 gols, ele pede música. A Carlinha foi best-seller em 3 rankings. Pede música, Carlinha. Eu posso pedir? Pode. Mesmo? Tô brincando. Mas é engraçado falar isso, porque ontem de manhã cedinho, eu entrei no carro e começou a tocar uma música que eu gosto muito, do Cidade Negra, que faz tempo que eu não escutava, e que diz assim: você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, percorri milhões de milhas antes de dormir. E essa música, ela vai falar depois, né, que a vida, quem é que sabe o resto? A vida ensina e o tempo dá o tom. É mais ou menos isso. Eu caminhei muito para chegar até aqui. E ninguém me tira desse lugar. Uau! Caraca, arrepiou tudo aqui agora. E quando você fala lá na sua biografia da Amazon que eu li, que você canta mesmo, hein? Se fosse The Voice, eu virava a cadeira. Carlinha, caraca, ainda cantou, cara. Sério, genial. Manda pra gente aí um recado final pra galera pra você se despedir. Se você quiser falar mais alguma coisa. Eu quero falar mais uma coisa assim. Até hoje é dia 29 de novembro, não foi por acaso que eu escolhi essa data, é o dia da doação, é o dia de doar mundial. Tem várias ações acontecendo no Brasil e eu inscrevi o nosso livro, né, a Síndrome da Página em Branco, para participar desse movimento. E escolhi o lar temporário, o lar da criança Raio de Luz. É um lar temporário que acolhe crianças cujas famílias estão com alguma questão judicial. Não é um lar adotivo ainda. Essas crianças, elas têm chance de serem reintegradas nas suas famílias. E eu combinei com eles que a venda de todos os exemplares que fossem vendidos hoje,
que seria totalmente revertida para o raio de luz, para que eles pudessem fazer o Natal dessas crianças. E até agora, deixa eu dar um print aqui, deixa eu dar um refresh aqui. Até agora, a gente teve 144 vendas. Essas 144 vendas são todas para o raio de luz. Eles sabem, né, que esse valor que a gente cobra ali de R$ 9,90, a Amazon não paga inteiro para a gente, um percentual, mas de qualquer maneira está valendo e a gente está muito feliz. E eu queria muito convidar vocês a fazer o dia de doar acontecer até às 23 horas e 59 minutos de hoje, para que todas as vendas do dia de hoje sejam revertidas para essa campanha. Acho que é muito importante. O livro da Síndrome da Página em Branco vai falar sobre isso, sobre a nossa conexão com o nosso sistema familiar. E não foi por acaso que eu escolhi esse lar de crianças para a gente poder ajudar nesse dia. Isso me deixa ainda mais feliz, de coração quentinho. Gente, R$ 9,90, né? Hoje em dia, R$ 9,90, acho que essa água que eu comprei aqui agora vai ser mais cara do que isso. Vocês vão ter o livro da Carla, ainda vão ajudar uma instituição muito importante no dia mais propício para isso que poderia ser. Então, eu não sei, vocês estão liberados agora para sair da live e ir lá comprar o livro dela. A gente está aqui terminando, mas eu queria mais uma vez agradecer Carlinha, antes de tudo, por confiar na gente. Quando eu soube que uma profissional do teu gabarito foi impactada pela nossa obra, tive certeza que a gente poderia impactar muita gente. Então, obrigado por confiar na gente, nos dar esse endosso de qualidade. Obrigado por passar pelo processo excruciante de encarar a página em branco e colocar no mundo a sua verdade e que muitas pessoas possam ser impactadas por ela. Muito obrigado, meu amor. Muito obrigado à nossa audiência aí. Até a próxima. Tamo junto. Best-seller em 3 rankings e contando. Simbora. Beijo em todos. Obrigado, Gratidão, gratidão. Tchau, tchau.